Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para terminar o nosso conteúdo, vamos estar encerrando a nossa primeira matéria, a conversão em Cristo. As três evidências aí que vêm evidenciar que nós somos convertidos, que não estamos vivendo só uma religiosidade. Hoje estaremos estudando aí o terceiro tópico, a terceira marca que evidencia a minha conversão. Como eu falei nos vídeos passados, há outras marcas que vêm evidenciar nossa conversão, mas eu trouxe aqui apenas três, que eu creio que são as mais importantes, ou umas das mais importantes. Na apostila está escrito buscar a comunhão com a igreja. Buscar a comunhão com a igreja. Vou ler o texto que serve como base, que está aí na apostila, que é Atos 9, versículo 26 e o versículo 27. Diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos discípulos, e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e falara como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor Jesus. A gente vê que Paulo ele queria ter comunhão com a igreja. E a palavra do Senhor ela vem nos ensinando que é necessário a igreja estar em comunhão. É necessário a igreja estar unida. Hoje em dia tem surgido aí um tal dos desigrejados, que é algo totalmente antibíblico, algo que não tem base na palavra do Senhor. Pessoas que dizem que pode ser crente dentro de casa, que não é necessário se congregar em uma igreja, que não precisa fazer parte de uma igreja. Meu irmão, a gente é crente em qualquer lugar. Dentro de casa, na faculdade, no trabalho, na rua, aonde a gente estiver, a gente tem que ser cristão. A gente tem que ser crente aonde a gente está, 24 horas por dia. Mas essa história que eu não preciso me congregar, essa história que eu não preciso fazer parte de uma denominação, de uma igreja, é antibíblico, vai contra a palavra. A gente vai ver em alguns textos bíblicos, se você quiser depois anotar esses textos, é muito bom. A palavra de Deus nos ensinando a congregar. Eu quero ler lá em 1 João. 1 João, eu vou estar aqui olhando a palavra. Dessa vez eu não escrevi os textos. 1 João 1, o versículo 6 até o 7. Diz assim: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica todo pecado. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É bíblico. Não tem como eu e meu irmão ser cristão sem ter comunhão com uma igreja, sem fazer parte de uma igreja. A terceira marca que vai evidenciar se eu sou um cristão convertido é se eu faço parte de uma congregação. A igreja, ela é um corpo. Jesus é a cabeça. Nós somos membros desse corpo. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou um membro que faz parte de um corpo. Meu querido, se a gente pegar um membro do nosso corpo físico e cortar fora, ele morre, ele apodrece. Corta este dedo mindinho e deixa ele fora do corpo, ele vai apodrecer. Ele vai estragar, ele não vai ter mais utilidade fora do corpo. Arranca um olho e deixa fora do corpo, ele estraga, ele apodrece. Faz o mesmo com a orelha, vai apodrecer. Por quê? Porque não tem utilidade fora do corpo.
A igreja é o corpo. Eu não sou igreja só. Eu sou membro do corpo. Como que um membro vai estar fora do corpo? Como que um membro de um corpo vai estar fora do corpo e vai ter utilidade? Como que um membro está fora do corpo e vai ter vida? O relacionamento e a comunhão com os demais irmãos nos fortalece. E outra, no momento de aperto, no momento de dificuldade, é a igreja que nos ajuda, é a igreja que nos socorre em oração. A gente encontra alguém, um ombro amigo. Não venha com essa história que ser desigrejado é certo. Vai contrário à palavra. Aquele que anda em luz tem comunhão com seu irmão. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, é porque eu estou em trevas. Aí que entra o que eu falei nos vídeos passados. Pensamos que somos convertidos, mas não somos. Estou em trevas. Eu sei, meu irmão, que conviver com crente não é fácil. Tem crente de todo jeito, vários temperamentos. Pessoas de vários pensamentos que vai contrário ao meu, atitudes que vai ao contrário das minhas. Sabe qual é o nosso maior defeito? Querer que as pessoas pensem igual nós, agem igual nós, se comportem igual nós. Não, são pessoas que têm a sua característica própria. E nós não conseguimos entender isso e queremos moldar as pessoas conforme a minha característica. Queremos pegar a pessoa e moldar ela e fazer dela um Adeildo. Eu vou pegar aqui o José e transformar ele em um Adeildo. Impossível. O José, o Adeildo é o Adeildo. Não tem como. Nós precisamos, meu irmão, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantos defeitos, porque a igreja tem pessoas imperfeitas que estão tentando se aperfeiçoar. Dentro da igreja tem pessoas pecadoras que estão tentando se purificar de seus pecados e se tornar limpos. Mas eu só vou conseguir, meu irmão, ser limpo pelo sangue de Cristo se eu realmente estiver no corpo. Um membro que faz parte do corpo. Quero ler Hebreus 10, 25. Vamos ler em Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha, esse problema de desigrejado já é antigo, ó. Não é da agora, é antigo, ó. Paulo já veio alertando, o escritor aos Hebreus já veio alertando, Pedro já veio alertando, Cristo veio alertando. Pessoas que querem ser cristãos, querem ter parte com Deus, mas não querem ter parte com o próximo. A palavra do Senhor vem ensinando que se eu não consigo amar o meu próximo, que eu vejo, que eu posso tocar, que eu estou face a face com ele, eu não vou amar a Deus, ao qual eu não vejo, ao qual eu não consigo escutar, como eu escuto você, como você me escuta, ao qual eu não posso tocar. A Bíblia fala que não tem como. Se eu não amo o meu irmão, o meu próximo, eu não vou amar a Deus. Se eu não consigo ter comunhão com o meu próximo, eu não vou conseguir ter comunhão com Deus. Então, meu irmão, a terceira marca que evidencia se nós somos convertidos é se nós conseguimos ter comunhão com a igreja, com os demais. Pessoas que têm defeitos como eu, pessoas que estão lutando por uma santidade como eu, pessoas que estão buscando uma transformação como eu, não são perfeitas como eu não sou perfeito. Estamos ainda no processo de santidade, estamos ainda no processo de libertação, estamos ainda no processo. Eu e você não alcançou o nível ao qual devemos alcançar, porque o dia que eu e você alcançar o nível ao qual é exigido, ao qual a palavra exige de nós, Deus nos leva para o céu, para que eu e você não venha se corromper de novo. Se nós ainda estamos aqui, porque não chegamos nesse nível, ainda estamos no processo.
É difícil conviver com alguns tipos de pessoas, sim, mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos amar uns aos outros, precisamos ter comunhão uns com os outros, e quem é convertido congrega. Pessoas que não querem congregar, pessoas que querem viver como crente somente dentro de casa. Não, eu oro em casa, eu leio Bíblia em casa, eu jejuo em casa, eu busco a Deus em casa. Beleza, não está errado. Tem que buscar, mas precisa congregar. Desigrejados. Membro fora do corpo. O que é que eu falei? Se cortar um dedo e deixar fora do corpo, vai apodrecer. Um crente fora do corpo, ele apodrece, ele morre. Não tem como viver, por isso que tem muitos achando que ainda a chama está acesa, mas a chama já se apagou. Quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Meu irmão, é bíblico, nós precisamos exortar uns aos outros. Ensinar, corrigir. Se nós vemos que alguém está no erro, é nosso dever corrigir. Irmão, tu está errado, irmão, tu está pecando, irmão, é por aqui. Mas como que alguém vai exortar uma pessoa que não faz parte do corpo, que não congrega, ele congrega em casa, como é que vai ser exortado? Como é que Deus vai usar alguém dentro da igreja para exortar e edificar ele? Por isso, exortai-vos uns aos outros. A gente só vai conseguir, meu irmão, exortar um ao outro se nós estiver congregando, se nós estiver juntos, unidos. E edificai uns aos outros. Edificai uns aos outros. Então, meu irmão, é necessário comunhão. É necessário estarmos unidos como corpo. Não tem como ser igreja sem congregar. Não tem como ser igreja sem ter um relacionamento com os demais. É antibíblico, vai contrário à palavra. Eu quero ler em Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6:2. A gente vai estar vendo outro ensinamento da parte do Senhor. Aprendendo com base na palavra. Peguei outra Bíblia e a gente sempre apanha um pouquinho quando troca. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É bíblico. Levai as cargas um dos outros. Meu irmão, eu estou aqui para te ajudar e você está aí para me ajudar. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Estamos aqui para se ajudar. Vai ter momento que a minha carga ela vai ser muito difícil, vai ser pesada demais de carregar. E eu preciso de você e você de mim. A gente vai ver na apostila algumas visões dos desigrejados. Eu quero até ler um pouquinho essa parte. Cadê? Visão e prática do movimento do desigrejado. Um ensino anti-institucional. Vamos ver. Os desigrejados são contra a forma de organização e instituição religiosa, ou seja, eles são contra a igreja. A maioria é contra a igreja, é contra o dízimo, é contra a oferta, é contra obreiros, diz que não tem necessidade de ter obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, eles são contra. Você vê, eles estão indo contra o que a palavra do Senhor nos ensina.
Lembra que eu falei que o falso profeta e o herege, ele sai de dentro da igreja? Você vê, o desigrejado, ele saiu de dentro da igreja. Eles são bem convictos que estão certos sobre os seus pensamentos. Dificilmente você vai conseguir convencer. Dificilmente. E ele sempre vai usar um texto bíblico para justificar a sua decisão. Sabe por que o camarada não quer congregar? Sabe por que o camarada não quer estar dentro de uma igreja? Primeiro, ele não aprendeu a ser submisso, a se submeter a uma autoridade. Ele não sabe ser submisso, ele não sabe se submeter a uma autoridade. E ele, em questão de dízimo, meu irmão, ele ainda não aprendeu a confiar em Deus. O coração dele está preso no dinheiro e a confiança está no dinheiro. Então, quando fala em entregar o dízimo, meu irmão, aí mexeu com o camarada. Mas sabe por quê? Que ele não é dizimista fiel? Sabe por quê? Que ele é contra o cargo eclesiástico? Sabe por quê? Que ele não sabe se submeter a uma autoridade, a hierarquias que são maiores do que ele, instituições, homens que foram levantados por Deus? Sabe por quê? Falta de conversão. Falta de conversão. É o que a gente está estudando. O camarada pensa que é crente. O camarada pensa que é cristão. O camarada pensa que está agradando a Deus. Mas a Bíblia fala que tem que congregar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, é porque eu não estou conseguindo viver em união. Não estou seguindo os princípios que Deus deixou. Eu estou desobedecendo a palavra do Senhor. Vamos ver aqui na apostila mais um pouquinho. Eu não vou ler tudo, meu irmão, mas você vai ter a apostila aí. Eu vou trazer vou dar só uma pincelada. Um ensino que vai contrário à palavra. Olha o que está escrito aqui. Além dos desigrejados serem contra a instituição, que é a igreja, muitos ainda são contra o corpo eclesiástico da igreja, como pastores, presbíteros, diáconos. Vale lembrar que esses cargos são recomendados na Bíblia. Está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e pastores e doutores. É bíblico o cargo eclesiástico. Não é norma de igreja, de denominação, de ministério. Meu irmão, sabe a maior dificuldade de congregar? Cada ministério, cada denominação tem as suas normas, tem as suas regras. E eu não consigo aceitar normas e regras. Se eu chegar no Ministério de Madureira, lá vai ter uma maneira de trabalhar. Se eu chegar no Ministério Missão, vai ter outro jeito de trabalhar. Se eu ir para a Universal, vai ser outro jeito. Se eu ir para Deus Amor, é outro jeito. Se eu ir para Batista, é outro jeito. Então, assim, cada denominação tem as suas normas internas. Não é doutrina bíblica, porque doutrina é uma coisa, dogma ministerial é outra. Ou seja, as igrejas têm as suas normas, as suas regras internas. E às vezes a gente não concorda. Só que a partir do momento que eu decidi fazer parte de uma igreja, de um ministério, de uma denominação, eu tenho que seguir as regras mesmo que eu não concorde. Agora, se eu não concordo e não quero seguir as regras, o melhor a fazer é pegar minha carta e sair. Agora também eu não posso ficar batendo de frente com o pastor, com o sacerdote, com o anjo da igreja. E outra coisa, se o pastor está errado, se o pastor está fazendo coisas que é contrário à palavra, sim, a gente vai chegar, falar com o pastor, conversar com o pastor, tentar abrir os olhos do pastor. Se o pastor não quer acatar, eu não posso bater de frente. Mesmo ele estando errado, ele ainda é um ungido do Senhor. O que Davi fez com Saul? Ai de mim me levantar contra o ungido do Senhor. Saul estava errado? Estava. Davi teve a oportunidade de matar? Teve. Mas ai de mim tocar no ungido. O pastor pode estar errado, mas é um ungido do Senhor. O que eu posso fazer? Pego minha carta, saio e vou para outra igreja. A igreja é o que mais tem. Só que eu também não posso aceitar o erro. Mas a maior dificuldade nossa é se adaptar com as normas. Mas se eu decidir, não, vou congregar nesta igreja, na igreja A, eu tenho que seguir as normas da igreja A. Porque eu estou lá porque eu quero, não estou lá obrigado. Há regras, há normas.
e os desigrejados é contra. Não quer obedecer. São pessoas que não sabem ser submissas, não aprendeu a ser submissas, não aprendeu a obedecer a hierarquia, a pessoas que estão ali em uma posição mais elevada. Por isso que muitos saem da igreja, porque não quer se submeter. E pode ver que a maioria dos desigrejados, daqueles que é contra congregar, que fala que podemos congregar em casa, essa igreja só dentro de casa, que não precisa congregar, não precisa ter comunhão dentro de uma igreja, a maioria deles fala mal de pastor. Nenhum pastor presta, nenhum pastor vale nada, nenhum pastor. Pode ver toda a igreja que ele passa, o pastor não presta. Toda a igreja que ele passa, a igreja não presta. Todo lugar que ele vai, não presta. Quem não presta é as igrejas, o pastor ou é ele? Em quem está o defeito, a falha? Está entendendo? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui alguns motivos para não aceitar. Alguns motivos para não aceitar os cargos. Não gosta de se sujeitar. Aqui, isso que eu estava falando, é isso aqui que eu queria. Alguns motivos para não aceitar os cargos. Não gostam de se sujeitar a outras pessoas, são insubmissos. Não têm humildade para obedecer regras e normas. São pessoas que não são humildes. São crianças na fé. Não amadureceu. Falta de amadurecimento. Irmão, o maior problema dentro das igrejas é a falta de amadurecimento dos cristãos. Crente que já tem mais de 5 anos de crente não amadurece. É uma criança na fé. Nós, quando nascemos, somos criança, da fase de criança vai para a fase de adolescente, da fase de adolescente vai para a fase de jovem vai para de adulto para ancião. E conforme vai crescendo, vai amadurecendo a mente, o pensar, a postura, o jeito. Tem que amadurecer. Ser cristão é da mesma maneira. É um novo convertido, é uma criança na fé, mas conforme vai passando o tempo, ele tem que amadurecer. Mas tem pessoas que não amadurecem. Paulo, tem um texto de Paulo, uma das cartas de Paulo, que ele fala que a pessoa, quando é uma nova convertida, ela vai se alimentar de leite. Porque é uma criança na fé. Mas conforme a pessoa vai amadurecendo, o alimento vai mudando, já não vai tomar leite. Vai comer arroz, feijão, carne, verdura, legumes. A comida muda, é igual isso aqui, ó. Lembra que eu falei, se eu não me engano, foi na aula passada, no segundo vídeo? Com o novo convertido, a gente vai mais devagar. A palavra é mais light. Por quê? Porque a pessoa está aprendendo, é uma criança. Eu não posso tratar um novo convertido que tem 3 meses de crente, 6 meses de crente, como eu vou tratar um que já tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 50. Ó, o alimento já é diferente, o alimento é outro. Alimento para o obreiro é outro. São pessoas que já estão mais preparadas, que têm mais estrutura. Pelo menos é para ser. O obreiro é para ter mais estrutura, estar mais preparado. Crente velho é para estar mais preparado. Crianças na fé. Então, meu querido, não aceite esse negócio de eu posso ser igreja em casa. A gente pode ser igreja em casa, no trabalho, na faculdade, aonde for, mas eu preciso congregar. A terceira marca que vai evidenciar que eu sou um verdadeiro convertido é eu querer estar na casa do Senhor. Meu irmão, estar na igreja é prazeroso para quem é convertido. Ele sente falta quando não consegue ir para o culto. Ele sente desejo que chegue o dia de culto. Nossa, depois de amanhã tem culto. Ele sente desejo de estar na casa do Senhor. Ir para a igreja não é o momento de eu ir cultuar, eu já cultuo o dia todo lá, é o momento de eu fechar o meu culto. Eu costumo dizer que é o momento de apenas agradecer, ofertar ao Senhor, fechar com chave de ouro.
A gente cultua no decorrer do dia, mas a gente vai lá para a igreja para ações de graça com os nossos irmãos. Eu sei, irmão, não é fácil conviver com pessoas. Não é só na igreja, no trabalho, na faculdade, em curso. Aonde você for lidar com pessoas é difícil. O ser humano é difícil. Eu sou difícil. Às vezes eu falo, fulano é difícil, ciclano é difícil, e eu também sou. Às vezes você fala, o A é difícil, o B é difícil, o C é difícil, e você é fácil. Você é uma pessoa fácil de lidar? Está entendendo? A igreja é formada por pessoas que estão no processo de libertação, de santificação, de amadurecimento. Mas infelizmente tem muitos que não amadurecem. Aí sim, aí é que entra o que a gente está estudando, a falta de conversão, porque quem é convertido amadurece. Sabe por quê? Porque quem é convertido, ele se alimenta da palavra, e a palavra, ela nos dá maturidade. O que vai me dar maturidade no cristianismo, o que vai me fazer um cristão maduro na presença de Deus é, a palavra de Deus. Isso daqui vai me dar maturidade. Isso daqui é alimento que vai me dar vitamina, estrutura para os ossos. É isso daqui que vai me dar maturidade. Mas quem vai meditar nisso daqui de dia e de noite, como Deus falou para Josué, medite na lei de dia e de noite. Quem vai meditar? Quem é convertido. Quem vai orar? Quem é convertido. Quem vai jejuar? Quem é convertido. Quem vai aprender a ter comunhão? Quem é convertido? Eu conheço muitos que são desigrejados, e por incrível que pareça, a maioria dos desigrejados pelo menos os que eu conheço, é pastor. Pastor que desiludiu com a obra, desiludiu com a igreja, abandonou praticamente o ministério. Não estou desviado não, irmão. Eu congrego em casa. Irmão, mas você precisa de uma igreja. Não, irmão. Eu congrego em casa, aqui eu oro, aqui eu jejuo, aqui eu medito na palavra, aqui Deus fala comigo. Se ele acha que está certo, o que eu posso fazer é tentar abrir os olhos, mas se ele não quer abrir, aí já não é comigo, eu não posso, como eu falei na aula passada, quem convence é o Espírito Santo. Mas o difícil é que a maioria dos desigrejados é crente velho. É obreiro que está desanimado com a obra. Desanimou? Vou ficar na igreja, mas não, eu vou congregar em casa a partir de hoje. É um perigo, irmão. É um perigo. E nós não estamos livres de cair nessa frieza, nessa incredulidade. Nós não estamos livres. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu estou sujeito a cair como você. Precisamos tomar cuidado. Vou repetir algo que eu falei nos vídeos passados. Não confunda conversão com religiosidade. Religiosidade é uma coisa, a conversão é outra. É por isso que a gente precisa ver. Eu tenho as marcas que evidenciam, essas 3 que eu trouxe não é a única, há outras. Mas eu trouxe as principais. Qual é a primeira? Mudança de comportamento. Qual é a segunda? Ser testemunha de Cristo, levar Cristo para as pessoas. E a terceira, que nós estamos terminando hoje. Qual é a terceira? Comunhão com a igreja, comunhão com os cristãos. Como é que eu sou cristão e não consigo me relacionar com os demais? Eu só ando com intriga, eu só ando com briga, eu só ando em discórdia. Eu só ando com raiva do A, do B e do C, e o C, o D e o E tá com raiva de mim. É uma bolha de contenda, de intriga, de briga, que não termina, que não acaba. Que comunhão é essa? Que relacionamento é esse? Isso tem que acabar em nosso meio como igreja. A igreja ela tem que se unir. Irmão, é incrível, né? Porque isso eu creio que você já ouviu de muita gente, mas é algo que é necessário sempre estar trazendo à nossa memória. A gente não vê o espírita atacar espírita, a gente não vê macumbeiro atacar macumbeiro, a gente não vê católico atacar católico, a gente não vê
satanista, atacar o satanista, mas a gente vê cristão atacar cristão, cristão ferindo cristão. Uma coisa que eu acho tão ridícula, eu não sei vocês, mas eu acho ridículo, pastores ficar saindo em debate um com o outro, falando mal um do outro em rede social, igual esses dias eu vi aí pastores de renome, não é pastor que está aí, que não está na mídia não, é pastor de renome, conhecido, meu irmão, naquele bate-boca nas redes sociais, na internet, discussão mesmo, um ofendendo o outro, um falando do ministério do outro, um falando que o outro não presta, é adúltero, é cachaceiro, é não sei o que, é mentiroso, é falso profeta. Aí um grava um vídeo, ofende o outro vai lá, grava um vídeo, rebate, ofende o outro e fica nisso. Mas não é cristão? Meu irmão, se a gente for debater todas as críticas que tem contra nós, a gente vai viver brigando. Deixa criticar, meu irmão. Deixa falar. Há momentos que é melhor deixar para lá. Sabe? A paz. A Bíblia fala que o sábio ele não deve gastar a sua sabedoria com o tolo. Tem hora que não compensa, meu irmão, você debater com o tolo. É perca de tempo você debater com o tolo. Não use a sabedoria que Deus te deu para ficar debatendo com o tolo. Em debates, Paulo também falou, não fique em intriga, não fique com esses debates, não vai levar em lugar nenhum. Meu irmão, se você crê que é de um jeito, amém. Cada um tem o direito de crer no que quiser, acreditar no que quiser, agora vamos respeitar uns aos outros. Linhas teológicas tem muitas, teses tem muitas, tem muitos que é a favor de não congregar em igreja, congregar em casa. Meu irmão, se tu é a favor, agora a palavra do Senhor nos ensina que é necessário congregar na igreja. Eu vou ler só mais um versículo, Atos 2, e vou encerrar. Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 44 ao 47. Atos 2, do 44 ao 47. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiu com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no santuário e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Quer ver a igreja crescer? É a união. Você vê que a igreja era unida, e quando ela estava em união, Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. Quem vai aumentar a igreja, quem vai fazer a igreja crescer, avançar, é Deus. Mas Deus só vai fazer isso se a igreja estiver em união, se a igreja estiver em comunhão. Sem união, sem comunhão, a igreja não avança. Porque que a igreja já tem 2 anos de igreja e a igreja só tem um aqui, 2 ali. Precisa rever o que está acontecendo, porque se Deus está na casa, se a igreja é unida, a união, se a igreja, meu irmão, está dentro da vontade de Deus, não tem o que trava, não tem o que para, é para crescer. Igreja que não cresce, alguma coisa está impedindo. Há empecilho, há brecha, desperta. Peça a Deus para te mostrar qual é a brecha, qual é o empecilho. E o maior empecilho hoje, dentro das igrejas, é intriga, é confusão, é contenda de crente com crente, falta de maturidade, falta de conversão. Crente que está com raiva do outro, crente que não dá para o Senhor para o outro, crente que nem olha na cara do outro, está dentro da igreja com raiva do outro, irmão. Comunhão é a terceira marca, comunhão uns com os outros. É bíblico. Tem que ter comunhão para a igreja crescer e a alma ser salva. Comunhão. Se a gente não consegue ter comunhão uns com os outros, por que a gente quer que Deus manda mais pessoas? Manda Deus almas, manda almas. A gente não está conseguindo se relacionar. A gente não está conseguindo lidar com os que já estão. Imagina com os que vão vir.
A gente quer que Deus manda mais almas, mas não estamos conseguindo cuidar das que já estão dentro da igreja. Primeiro precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Amém, irmãos? Trouxe aqui só uma pincelada. Lê a apostila. Na apostila aí tem um conteúdo bacana sobre os desigrejados. Tá mais detalhado. Não deu para mim detalhar porque então o vídeo ia ficar muito grande. Mas lê a apostila. Tá bem detalhado. Tem um conteúdo bacana sobre os desigrejados. Tá bom? Lê mesmo a apostila. Não tenha pressa. Se você leu a primeira vez, não entendeu, lê 2, 3, 10, a apostila é sua, tá bom? E qualquer dúvida, meu irmão, estamos aqui. Que Deus abençoe, bom estudo, fica com Deus.